meditar um pouco sobre coragem, ousadia. A gente precisa, né? Quando os pastores viram o anjo, né? O anjo, a glória de Deus brilhou para eles, eles viram o anjo dizendo que lhes trazia boa nova de grande alegria, por isso eles não precisavam ter medo. Está escrito isso lá em Lucas 2. Eu vou ler. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Os pastores ficaram aterrorizados, com medo. Maria temeu, Zacarias temeu. Sempre que há uma manifestação de Deus, em toda a Bíblia, as pessoas elas temem, né? Isaías chegou a dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Não foi assim, temer, né? Ter medo não foi assim sempre, né? Porque Adão, quando estava no Éden, Deus vinha ter intimidade, comunhão com ele, e ele não tinha medo. Até que ele peca, e aí Deus vem na viração do dia, e Deus pergunta para Adão: onde você está? Adão responde: eu estava nu, tive medo e me escondi. E aí Deus pergunta: quem foi que te fez saber que você estava nu? Comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? O medo, no sentido de Deus, foi por causa do pecado. Então, a nossa condição de pecado que carece da glória de Deus é o que nos faz temer, ter medo da presença de Deus. Adão, o pecado, né? Ele é basicamente o seguinte: eu vou tentar ser, fazer, acontecer, poder, não na dependência de Deus, mas na minha força, na minha capacidade, na minha habilidade. Eu vou ser o que eu quiser ser sem Deus. O pecado sempre vai ter essa linguagem. Por isso a pergunta de Deus para Adão foi: quem foi que te fez saber que você estava nu? Não é? Porque Adão estava nu e ele não tinha vergonha. Não é? Agora, quem foi que te fez saber que você estava nu? A nudez de Adão, ela é muito simbólica, porque mostra que o trabalho, ou ele não era ainda, Deus criou Adão perfeito, sem pecado. No entanto, essa perfeição de Adão, ela era também potencial, ela não estava realizada, totalmente realizada, porque Adão tinha um trabalho a realizar, e à medida que ele terminasse a realização desse trabalho, ele seria revestido ou vestido de uma glória maior. Por isso que Deus dá o exemplo, o modelo. Ele, nos 6 dias, ele cria, no 7º ele descansa, mostrando então para Adão que, assim como eu realizei a obra que eu tinha para realizar e entrei no descanso, eu também estou te dando uma obra para realizar, e você termine a obra que eu te dei e você também vai entrar no descanso. Então, Adão quis se autorrealizar independente de Deus. Adão quis ser independente de Deus. Por isso, ele, vendo que ele não conseguia ser independente de Deus, ele teve vergonha de não conseguir realizar aquilo que ele queria realizar, né? O rosto dele ficou cheio de vexame, de vergonha, conforme diz também o salmista lá no Salmo 34, que aquele que crer no Senhor, que confia no Senhor, que olha para o Senhor, esse vai ter o rosto iluminado pelo Senhor, e o seu rosto jamais sofrerá vexame, vergonha. Então, nós nos envergonhamos, nós temos vergonha, né,
sempre que a gente não realiza algo, sempre que a gente é frustrado, sempre que a gente se decepciona, sempre que a gente fracassa, é automático que apareça vergonha. As nossas vitórias, nós temos sim prazer em proclamá-las, né? Olha, eu consegui fazer isso, eu consegui realizar isso. O time vitorioso de um campeonato, ele tem o prazer de dizer que foi campeão. O time que foi rebaixado, né? Isso aí entre os torcedores é muito normal, né? Tipo assim, aquele torcedor rival, se o seu time foi rebaixado, né? Ou no caso do meu Cruzeiro, que quase é rebaixado, e aí você tem alguém, um amigo, outro torcedor de um time rival para ficar zoando com ele, você nem quer ver aquele amigo, porque a zoação vai ser grande, porque você está com vergonha do seu time. Embora você não vai abandonar seu time, né, não vai virar a folha, mas você não quer falar a respeito disso. Então a gente tem vergonha sempre que fracassa. E Adão, ele percebeu esse sentimento de vergonha, de medo, porque ele quis realizar o que ele queria ser independente de Deus. Por isso, todas as vezes que tem uma manifestação de Deus, esse lado escuro, idólatra do nosso coração aparece, né? A gente acaba tendo medo, e aqui não é um medo no sentido de temor. O temor da presença de Deus é um respeito reverente. Você tem medo, sim, de ofender a santidade de Deus, de ofender o amor de Deus. Mas esse temor, esse receio, esse medo, ele te leva na dependência de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então você depende de Deus. O outro modelo de medo é um medo que te afasta, que te retrai de Deus para você resolver os seus problemas. Em evangelismo, é muito comum, às vezes, a gente começar a apresentar o evangelho para uma pessoa e ela diz assim, eu não estou pronta, ou eu não estou preparado, não estou preparada ainda. O dia que eu estiver pronto, eu recebo o Senhor Jesus, eu irei ser cristão. Porque na cabeça dessa pessoa que está sendo evangelizada, ou ele não está sendo evangelizado adequadamente, ou ele está entendendo tudo errado. Porque ele pensa que ele vai ficar pronto com a força e a capacidade dele. Adão usou folhas de figueira lá, deu um jeito, né? Cozeu folhas de figueira, vestiu ali as tanguinhas, pensando que aquilo ia salvar ele. Não é? Então as pessoas às vezes falam assim, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não frequento, ou não participo, não sou membro de uma igreja porque eu ainda estou pronto. O fato é, nós nunca estaremos prontos. Porque se nós ficássemos prontos por nós mesmos, Jesus não precisaria nascer, não é? Não precisaria haver Natal, Jesus não precisava, o verbo não precisava se tornar carne, ele se tornou carne, habitou entre nós, viveu uma vida inteira, sofreu, morreu, ressuscitou, porque nós não conseguimos ficar prontos por nós mesmos. Não é? E isso é a grande boa nova que os anjos disseram, de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, Cristo, o Senhor. Então, nós não ficamos prontos por nós mesmos. O que isso restaura dentro de nós? Restaura confiança, restaura fé, não é? Por isso, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto que a graça e a fé são dons de Deus, não vêm de nós. Então a gente não a gente não pode se autossalvar, não é? Assim sendo, esse lado covarde que quer ser por si mesmo, mas que sempre vai fracassar, que sempre vai ficar com o rosto corado, vermelho, de vergonha, esse lado começa a morrer e a gente começa a colocar a nossa confiança em Deus. O resultado disso, ousadia, coragem, não é? Quantas e quantas vezes a gente vai ver na Bíblia tendo uma manifestação e Deus dizendo, não tenha medo, não é? Jesus, a primeira coisa, uma vez que ele dormiu no barquinho, e as tempestades vieram e os discípulos entraram em desespero, e aí acordaram Jesus e falaram, o Senhor não se importa que a gente morra aqui no meio do lago, no meio do mar, né? E aí Jesus responde, por que vocês são tímidos? Quando a gente olha na Nova Jerusalém, né?
no reino pleno de Deus, que vai descer dos céus, na Nova Jerusalém, não entrará dentro da Nova Jerusalém, o primeiro, diz lá Apocalipse 21, a primeira pessoa que não vai entrar lá dentro são os tímidos, são os covardes. Deus, a obra de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, produz em nós ousadia, intrepidez, coragem. O Nicolai Steinhardt, aquele que eu estava falando para vocês ontem, né, no culto lá de especial de Natal, esse livro aqui, né, ele se converteu dentro de uma prisão, ele foi preso dentro do regime comunista simplesmente porque não queria ser comunista e sofreu as maiores barbáries, mas ele se converte dentro da prisão. Ele diz o seguinte, ele diz que o cristianismo, o evangelho, é também ele produz também força física. E força física em que sentido? Essa bravura física. O cristão não teme a morte, o cristão não teme perseguição, ele não teme tribulações, ele não teme a opinião dos outros, ele tem ousadia para fazer aquilo que deve ser feito em Deus e realizar aquilo que deve ser realizado em Deus, apesar da própria vida. Ou seja, ele é muito corajoso e muito ousado. Então, nós precisamos, ontem nós falamos um pouco a respeito de termos força, recebemos força da parte de Deus, não é? Se a gente receber força, a gente fica corajoso. Então, meu irmão e minha irmã, independente do que esteja acontecendo na sua vida, Jesus nasceu para restaurar em nós a confiança, a fé e a coragem. Tenha coragem de amar, tenha coragem de ser bom, tenha coragem de ser generoso, tenha coragem de levar adiante o evangelho, né, nas dificuldades que você tem aí, conjugal, dentro do trabalho, tenha coragem de ser bom, tenha coragem de corrigir, tenha coragem de se arrepender, receba força, ousadia, intrepidez da parte de Deus. Porque se o próprio Deus te aceita, então, meus amigos, a opinião dos outros, ela fica muito pequenininha e a gente quer que as pessoas recebam também a aceitação que Deus, com a qual Deus nos aceita. E Deus nos aceita com ninguém menos, com um grande presente, né, que é o Natal, com o seu próprio Filho. Ele deu o melhor dele, né, para nós, então nós não podemos agir diferente. Então receba ousadia, receba intrepidez, que toda intimidação, que o espírito de intimidação ele seja quebrado dentro do seu coração, em nome de Jesus, que você tenha ousadia para realizar coisas maiores, para fazer obras maiores, em nome de Jesus, que as pessoas, que venha mesmo esse novo tempo na sua vida e que as pessoas olhem para você e percebam uma nova ousadia, uma nova força, uma nova coragem, uma nova unção da parte de Deus, ao ponto de dizer, fulano, fulana, você está diferente. Você está mais alegre, você está mais ousada, você está mais para cima, tem um brilho diferente no seu olhar. Então não se intimide com nada, seja forte, corajoso, receba ousadia e intrepidez da parte de Deus. Essa foi a oração dos apóstolos lá em Atos. Quando a perseguição vieram, a primeira perseguição vem muito forte sobre a igreja, os apóstolos oraram dizendo, Senhor, concede-nos ousadia e intrepidez enquanto anunciamos a Tua palavra e o Senhor estende as Suas mãos para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Então o que nós precisamos é de ousadia para fazer o que temos que fazer. Você tem um dia glorioso em nome de Jesus, trabalhe com alegria, cantando louvores, cheio de ousadia no seu coração e que Deus estenda as Suas mãos poderosas para realizar prodígios, sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.